Uma semana após a flexibilização, o professor e pesquisador do Observatório Alagoano de Enfrentamento ao Coronavírus, João Silveira, vai fazer para a gente uma análise sobre esses dados. Ele está com a gente ao vivo pela internet. Professor Jonas Silveira. Boa noite, professor, tudo bem? Bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. O que é que a gente pode falar desses números, né? A gente estava fazendo esse comparativo aqui com as semanas epidemiológicas, obviamente que vocês fazem um estudo muito mais profundo sobre isso. O que é que a gente pode dizer dessa primeira semana de flexibilização, principalmente na capital, da fase laranja para amarela? Boa noite. Oi, boa noite, Edson, toda a equipe da TV Pajuçara, principalmente os telespectadores. Bom, o que a gente consegue... O que a gente observou como já bem mostrado por vocês com esses dados, né, é que houve aumento do número de casos entre a 29ª e a 30ª semana epidemiológica, tanto o número de casos mas em termos de número de óbitos, efetivamente houve uma redução. Apesar que essa redução ela é muito pequena, né, para dizer que está diminuindo. Pode ser uma variação em relação a uma pessoa que foi e outra que não, né? Foram 12 casos, né? Mas o que a gente efetivamente nota é que os casos eles estão aumentando e tem ocorrido o processo de interiorização da pandemia no estado. Professor, e aí com base nos estudos que vocês fazem realmente, né? A gente já tinha discutido quando foi feito esse decreto, né, se era o momento realmente, por exemplo, de abrir restaurantes e bares, se não era para esperar um pouquinho mais. Com os dados, inclusive hoje a fala do próprio governador foi isso, né? Porque as pessoas não estão respeitando tanto, então de repente o próximo decreto, ao invés de avançar, ou continua como está ou até volta atrás em uma fase anterior. Os dados mostram que isso talvez seja algo mais possível de ser feito, professor? Então, Edson, é muito boa pergunta, né? Antes de responder ela diretamente, eu vou fazer uma pequena introdução, porque a gente precisa entender quais são os processos decisórios que estão acontecendo para a liberação ou não, né? Aparentemente, o que se pode concluir, pelo menos em nossas análises, né, que aí assim não é só, a gente não faz estudos de modelagem, né, a gente faz uma análise dos dados quantitativos, mas fazendo um paralelo com as políticas. Então, no primeiro momento, a gente tem um problema muito sério no estado que é de testagem. Então, o que a gente articula no grupo, as discussões, é que aparentemente o processo de tomada de decisão está sendo baseado na disponibilidade de leitos. Então aí o Estado ele contratualizou com a rede privada alguns outros mais leitos, isso aumenta, né, então aumenta a disponibilidade de leitos, logo você diminui a taxa de ocupação para abaixo de 70%, que é o que tem sido recomendado. Então, a partir desse critério, o Estado ele atenderia a critérios relacionados com a flexibilização. Bom, mas então, por que eu comecei a falar por essa parte? A gente tem um segundo momento, que é uma das principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, e qualquer outro grupo que está empenhado a promover protocolos, que é a testagem em massa. O Estado, ele não testa nem 0,1%. Nessas últimas semanas, o Estado não testou nem 0,1% da sua população por semana. Né? Então, não dá para a gente falar que está fazendo testagem em massa. Se a gente olhar os boletins dos testes, em termos de análise de PCR, a quantidade de testes, se não me engano, foi algo em torno de 74, 75 testes que foi feita na última semana. Logo, os dados que a gente observa, essas quedas, né, não vou chamar nem de quedas, as flutuações que elas estão acontecendo, elas podem ser criadas de maneira artificial, pela falta de testes. Então, ou seja, a gente está saturando a quantidade a gente testa o máximo disponível. Logo, essas variações, elas não correspondem ao que está acontecendo no mundo real, mas, de fato, elas correspondem ao número de pessoas que conseguem ser testadas. Então, baseado nisso, aí agora, para conseguir responder com um pouco mais de clareza a pergunta, particularmente, a gente acha que essas etapas de flexibilização que aconteceram, especialmente quando a gente fala da mudança da laranja para amarela, a gente tem a impressão que ela foi muito precipitada, né? Não necessariamente ela foi baseada no que a gente oferece. Assim, foi baseada nos dados. O grande problema
talvez seja uma leitura insuficiente do que efetivamente o que essas curvas epidemiológicas elas têm efetivamente demonstrado para a gente. Interessante essa análise e exatamente isso. Talvez se a gente tivesse mais testes, né, os números fossem um pouco mais próximos da realidade que a gente está sentindo, né? Agora, professor, como última colocação, eu queria saber o que é que vocês estão apontando para as próximas semanas? Com a situação que está, a gente vai ter realmente um número muito maior de casos? Você já tem uma previsão para os próximos dias? Eu sei que varia bastante esses números, mas o que é que vocês estão apontando para os próximos dias aqui no estado? Olha, se a gente partir do pressuposto que a testagem ela é limitada, então, assim, por um lado, é possível que a gente não consiga observar flutuações nessas estimativas, baseado nesse argumento que eu falei do número de testes. Por outro lado, quando a gente pensa no mundo real, como bem apontado anteriormente na sua fala, os testes eles estão demorando, em média, 14 dias para devolver. Ou seja, o dado que a gente tem hoje, especialmente nos testes de PCR, eles são referentes a 14 dias atrás. Logo, o que a gente está vendo hoje, ele não é reflexo do tempo real, do que a gente está vendo num curto espaço de tempo. A gente está vendo o que está acontecendo no passado. Além disso, quando a gente faz a testagem pelo teste rápido, a gente não está vendo, não necessariamente a pessoa que testou positivo agora, ela se contaminou há 14 dias atrás. Essa pessoa que fez o teste rápido e deu positivo, essa pessoa pode ter se contaminado no início da pandemia e só fez o teste agora. Então é difícil, você compreende a dificuldade da gente saber o que está acontecendo no estado? Então esse processo de falha de testagem, ela dificulta muito, até em trabalhos relacionados com modelagem ou interpretação. Mas, considerando que os dados hoje, o reflexo da reabertura do comércio, especialmente da fase anterior, ainda da fase laranja, a gente vai começar a ver a partir dessa semana. Então, se os testes, a quantidade de testes, ela for grande o bastante para a gente conseguir detectar essas mudanças nas tendências populacionais, efetivamente a nossa expectativa é que aumente, né, pelas próprias reportagens que estão sendo colocado em relação aos cuidados que as pessoas estão tendo ou não, as aglomerações que estão sendo realizadas. Então, a nossa expectativa é que aumente. E se tiver um tempinho a mais, só para comentar algumas evidências novas que tiveram, porque pode ser que os casos eles podem aumentar, mas tem alguns estudos novos, o comportamento que as pessoas estão tendo recentemente de uso de máscaras, isso é um aspecto importante, pode reduzir o número de casos, porque tem sido mostrado em alguns trabalhos de modelagem que o uso de máscaras e o distanciamento, a higiene das mãos, mas principalmente o uso de máscaras, ele tem tido um efeito para redução do número de casos, mas especialmente casos graves da Covid. Mais ou menos uma ideia de que em relação à carga viral, quanto mais as pessoas são expostas ao vírus, maior o risco da Covid ela aumentar o grau de complicações que ela pode produzir. Então, pode ser que se, por um lado, a flexibilização, as pessoas estão se locomovendo mais, elas estão ficando em lugares fechados, igual foi mostrado na reportagem anteriormente, por outro lado, o uso de máscaras ainda pode segurar para que o aumento não ocorra de uma maneira explosiva, como a gente observou no começo. Mas, ainda assim, a gente vai começar a perceber os efeitos da fase laranja ainda essa semana, e só daqui a 15 dias a gente vai poder começar a sentir o que foi a reabertura para a fase amarela. Por isso que a testagem ela é tão importante para a gente saber em tempo real e não realizar a tomada de decisão baseada numa informação há 20 dias atrás. Perfeito. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É importante a gente sempre frisar e essa última fala aí da máscara realmente é algo fundamental. A gente sempre bate nessa tecla. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Cidade Alerta Alagoas. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite.